Diz lá o texto de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Assim diz a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Agora também o texto de João, capítulo 4, e versículo 35, que diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Que Deus abençoe-nos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar nesta hora. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos nesta manhã na Tua casa, para, Deus, nos alimentarmos com a Tua palavra agora. Queremos Te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que, Deus, o Teu Espírito Santo possa remover de nós tudo aquilo, Deus, que é contrário à Tua palavra, tudo aquilo, Deus, que obsta, Senhor, o recebimento da Tua palavra, tudo aquilo que é contrário, Deus, à Tua vontade, à Tua palavra. Tira de nós, ó Pai, todo egoísmo, tira de nós todo egocentrismo, que nós possamos estar nesta manhã, Deus, focados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, fale, Deus, as verdades que, Senhor, nós precisamos ouvir, que Ele venha nos convencer de todas as coisas, que Ele venha nos convencer, ó Pai, de que precisamos estar cada vez mais, Senhor, Deus, na Tua presença, rendidos a Ti. Oh Deus, que nesta manhã, Senhor, nós tenhamos a expectativa de receber a Tua palavra e sair daqui, Deus, alimentados por ela, para que a nossa vida, Deus, possa ser uma vida agradável, Deus, pode ser uma vida, Senhor, que o Senhor se agrada dela. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Deus, toma os nossos corações nas Tuas mãos, porque assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, e nesta declaração que Jesus faz, tem uma frase que ela merece um destaque. E Ele estava tentando dizer exatamente assim: os campos estão maduros e a colheita é abundante. Está na hora de começar a colheita. Amém? Está na hora de começar a colheita. A partir daquele momento em que nós consideramos como sendo a grande e última colheita espiritual, ela teve início. Então ela começou como colheita dentre os judeus, entre os gentios da época de Jesus, da geração de Jesus, e essa mesma colheita vai durar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quando nós lemos essa passagem da Bíblia, é provável que uma pergunta venha à nossa mente, venha ao nosso coração, que diz assim: o que Jesus viu naquele tempo que o levou a dizer, a colheita está pronta, está na hora de colher? O que será que Jesus viu naquele momento, naquele cenário, que pudesse levá-lo a falar e a profetizar e a dizer que a colheita estava pronta, os campos estavam brancos para a colheita, era a hora de começar a colher? Será que ele viu um despertamento espiritual em Israel que corroborasse com isso? Estaria havendo um avivamento das sinagogas judaicas? Os sacerdotes, será que os sacerdotes estavam se voltando para Deus? Será que os escribas e os fariseus estariam se vendo convencidos da sua culpa diante de Deus? O que prova que havia uma colheita e que essa colheita estava madura? Você pode perguntar.
E a verdade é que os evangelhos, amados, não nos revelam muitas evidências de algum mover espiritual nessa direção, na direção de Deus. Na verdade, eles revelam algo que é extremamente o oposto disso. Eles nos mostram que Jesus era zombado nas sinagogas. Eles mostram que os líderes espirituais de Israel rejeitavam Jesus, questionando a sua autoridade, questionando a sua integridade, questionando a sua divindade. Mostram que uma multidão religiosa tentou jogar Jesus precipício abaixo. Lá do alto do precipício eles queriam jogar Jesus. E o próprio Cristo repreendeu as cidades por não se arrependerem diante da mensagem do evangelho que ele trazia, que ele pregava. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Por outro lado, as escrituras sagradas mostram que as multidões, elas estavam confusas, elas estavam num desespero caótico. A Bíblia nos diz que quando Jesus as viu, ele viu que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Era uma sociedade cheia de medo, era uma sociedade cheia de opressão, de depressão. As pessoas corriam de um lado para outro, como um rebanho disperso, procurando ajuda em qualquer lugar onde pudessem ir. Percebe, irmãos? Ainda assim foi nesse tempo de grande aflição que Jesus declarou aos seus discípulos: os campos estão maduros e a colheita é farta. Eu te pergunto nesta manhã, você acha que as palavras de Jesus quanto a uma ceifa madura, elas também se aplicam nos dias de hoje? Onde nós vemos evidências dos campos estarem broncos e prontos para serem colhidos nos nossos dias. As nações estão se arrependendo. E a nossa nação e o nosso Brasil, você vê algum traço de arrependimento no povo brasileiro? Está havendo um grande mover em nossa sociedade. A igreja organizada está despertando. Os líderes religiosos estão famintos por um avivamento, buscando novamente a Cristo. Há um grito de santidade na nossa geração. Será que é isso que nós ouvimos por aí? Que nós vemos por aí um grito por santidade nesta geração? Amados, salvo raríssimas exceções, praticamente nós não vemos nada disso. Nós não vemos nada disso acontecendo. Entenda, Jesus foi tocado pela triste situação que via por todo lado. Por todo lado que olhava, as pessoas estavam abatidas pela agonia, pela dor, pelo abandono, pelo desespero. E quando Jesus põe o seu olhar em Jerusalém, diz a palavra de Deus que ele fez o quê? Jesus orou para Jerusalém, e o que aconteceu? Ele chorou. Jesus chorou. Suas lágrimas foram pela dureza, foram pela cegueira espiritual de Israel, que Jesus via naquele lugar. Ali estava um povo a caminho do juízo, um povo sem paz, só com medo e depressão. E ele profetizou esta cena: a sua casa será assolada, a sua casa ficará deserta. Jesus, na verdade, nos dá um quadro de como seriam os últimos dias, amados. Ora, esse período começou com a sua subida aos céus e vai acabar somente quando ele voltar, amém? Você acredita que Jesus vai voltar? Amém? Você acredita? Porque muitas vezes nós parece que esquecemos isso, esquecemos que Jesus, ele vai voltar. Vejam, irmãos, estamos vivendo exatamente nesse espaço de tempo, e eu acredito muito perto da volta de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus voltará de uma forma iminente a qualquer momento. E Jesus falou quais os sinais deveríamos buscar sobre a proximidade dos últimos dias. Isso porque os discípulos haviam perguntado para ele como seria isso. E Cristo respondeu falando de fomes,
falando de terremotos, falando de tribulações, falando de nações divididas. Jesus disse que os falsos profetas e falsos cristos enganariam a muitos, levariam muitos a apostatar da fé. Os crentes seriam odiados apenas pelo fato e pelo simples fato de mencionarem o nome de Jesus Cristo. E o amor de muitos esfriaria, com alguns se desviando por causa do crescimento ousado do pecado e da corrupção. Foi isso que Jesus respondeu aos seus discípulos. Lá em Lucas capítulo 21, os versículos 25 e 26. Lucas capítulo 21, 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Resumindo, Jesus está descrevendo aqui o período mais cheio de ansiedade, de depressão, de agonia, de pressões de todos os tempos. Esses tempos precederiam a volta, o retorno de Jesus Cristo. Então, amados, essas profecias estarão acontecendo. Estarão as profecias de Jesus acontecendo agora mesmo, diante dos nossos olhos? Será que você, ao ler isso aí, você identifica alguma coisa na nossa sociedade, no nosso momento de vida? Multidões se atemorizam observando desastres incríveis ocorrendo. Pense nisso, irmãos. Esta é uma geração que está cheia dessa ansiedade. Sempre ouvimos falar de furacões, sempre ouvimos falar de terremotos, tsunamis, desmoronamentos, enchentes, secas, ondas de calor, nevasca, avalanches. Nações inteiras tremem de medo diante da ameaça do terrorismo. As doenças cardíacas são uma das principais causas, se não a maior causa de mortes dos nossos dias. Sem contar o medo de uma nova e avassaladora pandemia. Falsas religiões, falsos profetas, falsos cristos estão desviando muitos. Milhões de pessoas estão se voltando para o islamismo. Nação após nação está sendo infiltrada por esses muçulmanos. Irmãos, creia, tudo que pode ser abalado nesse momento está sendo abalado. Nós estamos às portas da volta de Cristo. E em meio a essa reviravolta e agitação, nós ouvimos as palavras de Jesus. Os campos, eles estão brancos, eles estão prontos. A colheita é abundante. Amém, irmãos? Amém? Podemos nos convencer de que Ele está dizendo a mim, Ele está dizendo a você, Ele está dizendo à igreja, que nós precisamos estar atentos para a colheita. As pessoas estão prontas para ouvir, amados. Essa é a hora de crer para nós colhermos. Chegou o momento de você começar a colher. Amém? Chegou a hora, o momento de você começar a colher. E aí, você está aí? Amém? Quem está aí, levanta a mão. Só quem está aqui. Quem não está aqui não precisa levantar a mão. Jesus está dizendo para você, você deve começar a colher. Você deve começar a colher. Ele fala para mim. Ele está dizendo para você também nessa manhã. Ele está dizendo, você deve começar a colher. E Cristo, amados, é o Senhor da colheita, amém? E se Ele declara que a ceifa está preparada, nós temos que acreditar. Dá um cutucão no irmão que está do seu lado e diz assim para ele, você não deve duvidar de Jesus Cristo. Não duvide da palavra de Deus, não duvide de Cristo, não importa o quão corrupto
corrupta essa geração se torne. Não importa o quão poderoso Satanás parece ter se tornado, o nosso Senhor está nos dizendo: pare de se concentrar nas dificuldades ao seu redor. Pelo contrário, levante os olhos. Chegou a hora de você ver que a colheita é chegada. E a questão, amados, é que Jesus compreende o coração humano. Pois Ele sabe que nós nos esquecemos de Deus quando nós vivemos em tempos de suposta prosperidade. Jesus Cristo sabia que em tempos de pressão, em tempos de calamidades, as pessoas são forçadas a pensar e enfrentar questões acerca das coisas eternas. Creia, meus irmãos, sofrimento, medo e períodos difíceis amadurecem o povo para ouvir e receber o Evangelho. Veja o contexto de suas palavras. Vendo ele as multidões, porque elas estavam aflitas. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande. Essa verdade tem sido demonstrada não só aqui, mas ao longo de toda a história do povo de Deus. Moisés repreendeu a geração dele por causa disso. Se você ler todo o capítulo 32 de Deuteronômio, você vai ver que diz exatamente isso, que Deus deu prosperidade a Israel, mas Israel abandonou o Senhor. Contudo, na tribulação, quando eles invocaram o nome do Senhor, o Senhor os livrou. Amém? Isso está lá no Salmo 107, você pode ler também depois em casa. Leia lá que você vai ver. E temos também o testemunho do rei Davi e de tantos outros que no momento de angústia clamaram por socorro e foram atendidos. Problemas, angústias, sofrimentos, perplexidade sempre geraram gritos de socorro. Esse tem sido o padrão humano ao longo dos séculos. Eu ouvi um relato de um pastor americano que dá conta de que após a queda das Torres Gêmeas, eu sei que tem alguns aqui que nem nasceram naquela época, não tinham nascido, mas conhecem a história do World Trade Center. E ele diz que as igrejas evangélicas ficaram abarrotadas naquela época. Reuniões de oração foram promovidas em diversos locais, com a presença de autoridades, de celebridades. E por uma temporada, Deus foi o assunto da nação. Deus foi um assunto lá nos Estados Unidos. O medo e a pressão fizeram as pessoas pensarem em encontrar a verdade. E isso resume a lei da colheita. Quanto mais sombrios e escuros são os dias, mais alva e clara é a colheita. Vimos isso também em alguns lugares onde houve grandes e terríveis desastres naturais. Houve um mover para uma grande colheita de almas nesses lugares. Por quê? Porque os campos estavam brancos e prontos para a colheita, para a ceifa. Entenda, irmãos, a verdade é que lugar algum está fechado para Cristo. Pessoa alguma é inalcançável. Poder religioso algum sobre a terra pode parar esta colheita. Amém? Você acredita nisso? É por isso que Jesus diz para não temermos, mesmo que os montes se lancem ao mar, nós não devemos temer. Pense também, amados, que no lugar que você está, no seu contexto, isso também está acontecendo. Acontece agora. E Deus está vendo todos esses campos como brancos para a ceifa e para a colheita. Você crê nisso? Nós precisamos crer, Jesus disse isso. A palavra de Deus nos diz isso, nós não podemos duvidar, nós temos que crer. Perceba que esse mesmo princípio foi verdadeiro ao longo de toda a história de Israel. Não sei se você gosta de estudar, de ler sobre a história de Israel, mas faça isso. Compre um livro ou estude lá na sua Bíblia a história de Israel e você vai encontrar coisas fascinantes. Então leia e estude a história de Moisés e a libertação do povo hebreu das mãos do faraó, a narrativa das 10 pragas.
Leia e estude também a história da igreja. E dizem os historiadores, aqueles que, né, Nelson, fizeram a história da igreja, esses historiadores, que quando Jerusalém, lá no ano 70 da era cristã, foi invadida e destruída por um general romano chamado Tito, centenas de milhares de pessoas foram mortas. E é por isso que Jesus adverteu a sua geração, naquele texto que nós lemos de João 4,35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Eles estão maduros para a colheita, irmãos. No nosso bairro, no nosso contexto, na nossa sociedade, nós temos que ver os campos brancos, prontos, maduros para a colheita, para a ceifa. Nós precisamos disso. Jesus estava dizendo assim, a colheita tem que começar agora. Vocês precisam estar na vontade de Deus, pois a maior calamidade está às portas. Então ele diz, eu estou comissionando vocês para terminarem minha obra. Aí ele completa, o tempo de começar a colheita é hoje. Não é daqui a 4 meses. Jesus estava falando assim, estava tentando mostrar alguma coisa natural, para que eles pudessem ver o sobrenatural. Vocês estão dizendo aí, 4 meses, né, para a colheita. Eu estou dizendo, a colheita é agora. Ele estava falando de vidas, de almas sedentas pela presença de Deus. Sabem como Jesus descreveu essa calamidade que viria? Veja lá, Mateus 24, 21. Serão dias difíceis. Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo, nem haverá depois. Se esses dias de aflição seguissem o curso normal, ninguém suportaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, a aflição será encurtada. Porém, antes dessa calamidade chegar, haverá, amados, a hora da colheita. Sabem no que eu creio, irmãos? Sinceramente, sabem no que eu creio? Eu creio que o que nós devemos temer é que a gente, fique estagnado e não dê a devida importância sobre o fato de que nós devemos ir à colheita. Esse é o meu temor. De nós ficarmos estagnados como igreja, como servos, como filhos de Deus, não dando atenção devida à palavra de Deus que diz assim, a colheita está ali pronta para ser ceifada, os campos estão brancos, a hora da colheita é agora, não é amanhã, não é daqui a pouco, não é daqui a 4 meses, não é no ano que vem, é agora, é neste momento, é agora. E uma estatística, amados, que deve nos assustar grandemente, como nenhuma outra, é a seguinte, que só um número bem pequeno de cristãos alguma vez ganhou alguma alma para Cristo. Preferem deixar isso com os evangelistas, para as grandes concentrações. E isso atualiza e confirma as palavras de Jesus, que os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele fala assim, peçam a Deus, nós precisamos orar para que a gente se convença disso, convença a igreja, convença os irmãos, de que nós somos os trabalhadores a quem Ele quer e a quem Ele escolheu para irmos e fazermos esta colheita. Os trabalhadores são poucos, diz Jesus. Você quer que essa igreja seja forte e cresça? Amém? Só a meia dúzia. Você quer? Levanta a sua mão. Amém. Nós cantamos aqui, né? Enche a casa, não é isso? Enche a casa. Mas a gente tem que cantar isso e ser objetivos e práticos. Vamos encher a casa, mas vamos então nos preparar e ir à colheita, irmãos, para que essa casa possa encher novamente. Os trabalhadores são poucos, diz o Senhor. Olhe para o seu bairro, olhe para a circunvizinhança, veja as pessoas oprimidas pelo pecado. Sei que Deus promete nos capacitar como ministros, como servos,
se simplesmente entrarmos neste campo, nesses campos de colheita que estão por perto para colher almas, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dirigir, Deus vai estar conosco para que a gente possa cumprir com a sua palavra. E nós podemos construir uma grande igreja com essas pessoas que estão sendo aprisionadas, mas querem ser libertas do poder e do cativeiro do diabo. Imagine a cena, amados, no último dia que Jesus passou aqui na terra. Gostaria que você imaginasse isso. Vamos supor que um pouco antes de Jesus subir aos céus, ao antever a igreja e a colheita antes da sua volta, ele previsse uma queda. Sua alma então sofre, pois ele vê que a apostasia vai crescer. Em vez disso, a ceifa dos campos brancos, o povo de Deus gasta, em vez de ceifar, gasta tempo e energia procurando o sucesso do mundo, procurando as coisas materiais. Então Jesus diz ao Pai: eles não vão fazer a colheita. Os campos estão brancos, mas eles não vão fazer a colheita. Eles estão preocupados com essas coisas do mundo. Os brancos permanecem adormecidos, os campos brancos. Então eu vou enviar um exército de anjos para fazer a ceifa. Imagine isso. Isso não aconteceu, nem vai acontecer, mas imagine que acontecesse. Aí então o Pai concorda e subitamente milhares de entes celestiais aparecem na terra, irradiando um brilho sobrenatural. A cena seria tremenda, meus irmãos. Entes de um outro mundo vestidos de glória, pregando nas igrejas, pregando em público. Imagine eles sendo entrevistados no rádio, na TV. Eles falariam da cruz, da ressurreição, da ascensão de Cristo, do amor de Cristo, do juízo final que viria. E falam com tanta eloquência e convicção que todos ficariam encantados pela mensagem do Evangelho. Eles são como muitos profetas Jonas, prevenindo o mundo com a mensagem do Evangelho. Imagina essa situação. Agora suponha que um pouco de tempo esses mesmos anjos radiantes fiquem cativados pelo mundo que os rodeia. Fiquem ligados em alimentos finos, em bens materiais, em riqueza, em segurança e conforto. E comecem a aspirar e se esforçar por sucesso, por fama, por fortuna. Em pouco tempo eles ficariam em inveja um dos outros, mostrariam raiva, orgulho, cobiça. Resumindo, o que eu quero dizer, em outras palavras, esses anjos ficariam à igreja nos dias de hoje. Pessoas que procuram coisas terrenas. Muitas pessoas procurando, dentro das igrejas procurando somente as coisas que são aqui da terra. Aí eu pergunto, que influência eles teriam neste mundo? Como poderiam produzir uma colheita estando presos ao mundanismo, ao secularismo? O testemunho deles se tornaria nulo e seriam esvaziados de todo o poder espiritual. Eles vagariam desencorajados, com medo e dúvidas. Então me responda uma coisa, meus irmãos. Por que alguém havia de querer o meu evangelho me vendo nesse estado? Um estado sem alegria, um estado de preocupação, um estado de caos. Por que alguém iria crer na mensagem que Jesus é suficiente? De que Jesus é tudo para mim, de que Jesus é o meu sustentador? Se sempre eu estou temeroso, preocupado, se eu estou vivendo sem paz, ninguém iria ouvir uma palavra minha sequer. Porque eles diriam, que diferença produz o Cristo que você crê? Você diz que Jesus é tudo para você, mas você é uma pessoa que vive sem paz. Imagina essa situação, meus amados. Porque não é necessário fazer suposições quanto ao porquê de não vivenciarmos uma grande colheita de almas. E Jesus pôs a coisa de maneira simples. Bem simples, irmãos. Não tem segredo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ai, me dói o coração, irmãos, quando a gente ouve essas coisas, quando a gente lê essas coisas. Porque a seara é grande, e Jesus fala, e é verdade.
Nós não temos motivo para duvidar. A seara é grande. Os campos estão brancos, estão prontinhos para a colheita. Mas ele fala assim, peça ao Pai. A gente deve pedir a Deus que transforme a nossa vida, que transforme o nosso coração, que transforme a nossa igreja, o pensamento, a conduta, a cultura da nossa igreja, de nós mesmos, para que a gente possa vivenciar uma grande colheita de almas. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas porque há tão poucos trabalhadores? As igrejas agora estão repletas de crentes que dizem que Jesus é a razão maior das suas vidas. Sabe qual é a verdade, irmãos? A verdade é que se nós não somos capazes de colher a alma, se as nossas vidas não refletem o poder transformador do evangelho que nós pregamos, é porque então anulamos a nós mesmos como trabalhadores. Nós estamos anulando a nós mesmos como trabalhadores. O nosso caminhar com Cristo deveria oferecer prova ao mundo de que as promessas de Deus, elas são verdadeiras. Como obreiros, somos os instrumentos de ceifa nas mãos do Senhor, amém? Você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Amém? Precisamos ser esses instrumentos. Esses instrumentos da ceifa nas mãos do Senhor. Olha, nos dias de Cristo esse instrumento era uma foice. Era uma foice. Uma lâmina comprida, curva, com um cabo longo. E era forjada pelo ferreiro que colocava no fogo. E a seguir, sob uma bigorna, ele golpeava, né, ele martelava para dar a ela a forma. E então todo o processo era repetido várias vezes até que aquela lâmina cortante estivesse afiada e dura para a ceifa. Ali era mais ou menos o instrumento que uma pessoa ia lá fazer a colheita e ia fazer a ceifa. O paralelo, amados, é claro aqui. Deus está forjando trabalhadores. Ele não está simplesmente golpeando o pecado. E esse processo de forja explica por que os trabalhadores são poucos, irmãos. Eu quero que você preste muita atenção. Eu sei que o horário está um pouquinho avançado, mas aguenta a mão aí. Então estamos chegando no final. A maioria, amados, dos irmãos frequentadores de igreja são como os milhares que foram voluntários para ir com Gideão lá no Velho Testamento. Se você ler a história de Gideão, você vai entender. Deus viu medo em muitos deles, sabendo que não suportariam o fogo, os golpes, não suportariam a dureza. E dentre os milhares que seguiram Gideão, diz a palavra de Deus que só 300 ficaram com ele. Só 300 foram escolhidos. E o mesmo acontece hoje, amados. Os que são verdadeiramente chamados à colheita são chamados a suportar o refinamento, o fogo usado para dar forma e o martelar contínuo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu caráter. Amém? Olha, imagine, você é o instrumento, você é a foice. E o ferreiro está lá, que é Deus, e vai moldar a sua vida, vai forjar você, e pega, coloca você no fogo. Fogo queima. Aí coloca lá na bigorna e começa a martelar. Pá. Aí fala assim, eu preciso forjar o caráter desse meu filho. Martela, pá. Coloca no fogo. Coloca de novo lá na bigorna. E começa a martelar. Eu preciso tirar a inveja. Ele é invejoso. Eu não estou falando com você, estou falando de mim, tá, irmãos? Amém? Nossa, o pessoal está estranho. Amém, irmãos? Estou fazendo uma ilustração aqui. Aí coloca lá no fogo de novo, e coloca aqui, e dá uma martelada, vai moldando, vai forjando. Eu preciso moldar o caráter desse meu filho. Ele era invejoso e eu estou modelando ele aqui. É preguiçoso. Ele é insubmisso. Ele gosta de mentir às vezes. E Deus vai colocando no fogo e vai martelando. Vai colocando no fogo e vai forjando o nosso caráter. Mas o problema é que muitas vezes nós não queremos isso. Nós não queremos o forjar de Deus na nossa vida.
Nós não queremos esse refinamento que Deus faz em nós. Muitas vezes nós não queremos esse forjar de Deus na nossa vida, porque isso vai custar. Nós vamos ter que abandonar as coisas que a gente gosta, mas que são abomináveis ao Senhor. Nós vamos ser forjados e forjados no fogo e na marreta, no fogo e na marreta, até nós estarmos na forma que Deus deseja que nós estejamos. Não muitos conseguem isso, mas eu declaro em nome de Jesus que você vai conseguir, amém? Eu quero que você dê uma salva de palmas, porque eu declaro nesta manhã, em nome de Jesus, que você vai ser uma foice, você vai ser forjado ali no fogo e na bigorna de Jesus Cristo, do Senhor, que Ele vai transformar a sua vida, Ele vai moldar a sua vida para que você seja um instrumento nas mãos dEle, para que você possa colher almas, aquelas que estão ali sedentas pela presença de Deus. Não porque as coisas estão boas, muito pelo contrário, porque as coisas estão ruins. E as coisas ruins provocam um grito de socorro nas pessoas. Então, meu amado, pense nisso. E os discípulos, então, eles foram capacitados por Deus em sua missão. Onde os discípulos começaram esse ministério, amados? Segundo essa passagem, Jesus os enviou aos oprimidos, enviou aos pobres, aos que viviam no cativeiro do pecado, sob hábitos que controlavam suas vidas. E muitos ceifeiros têm visto milagres de salvação ao ministrar junto aos mais necessitados, aos mais pobres, às pessoas mais presas ao diabo. Eles começaram a ceifar exatamente onde Jesus iniciou a sua colheita, entre as ovelhas perdidas, entre os cativos, entre aqueles de coração partido. Os prisioneiros, os leprosos, os cegos, os pobres, os que choram, os de coração pesados, os oprimidos, os transtornados. Veja as palavras de Paulo em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Lembre-se de que vocês eram, quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias de alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém? Esse aí não está na versão NVI não, né? Aí põe na versão NVI, dá para você colocar? Que deve estar na versão, a mensagem, né? Zé Ninguém. Essa é boa para fazer leitura devocional, né? Tu consegue, irmão? Obrigado, viu? Irmãos, pense do que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então Deus escolheu a mim e a você, irmãos. Não é que não somos ninguém, entendeu? Mas para o mundo nós somos insignificantes. Não temos valor nenhum, mas Ele escolheu para nós irmos e fazermos essa grande colheita. Amados, Jesus sabia que nós iríamos enfrentar nesses últimos dias uma geração impregnada de pecado, mais do que qualquer outra. Estresse, solidão, como nunca vividos pelo homem. Tragédias financeiras, divórcio desenfreado, homossexualidade militante, imoralidade que provocaria rubor até nas pessoas, nos pecadores mais pecadores, só algumas décadas atrás. É verdade, creia nisso, irmãos. É por isso que Cristo busca trabalhadores que sejam submetidos ao fogo. Amém?
sejam submetidos ao fogo, tenham sido forjados por Ele. Ele quer um povo que se levante diante do mundo e proclame: Deus está comigo. Satanás não pode me deter. Podemos até passar pelo fogo, podemos até ser martelados inúmeras vezes, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores por meio e através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu gostaria que você acreditasse que Jesus, amados, é totalmente suficiente para você, e você se preparasse, porque está na hora da colheita. Está na hora da colheita. Amados, as células estão aí. As células estão aí. A campanha Casa de Paz está aí, para que você mergulhe de cabeça nessa visão e que você participe desta grande colheita de almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Amados, nós estamos no ano da rendição. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós já estamos chegando ao término. O louvor vai vir? Estamos, amados, como eu disse, no ano da rendição. Então, a palavra hoje aqui para você é: se renda verdadeiramente a Cristo. Se renda a Cristo em obediência. Se renda a Cristo ao seu querer. Se renda ao Senhor Jesus Cristo. Esteja compromissado com Ele. Esteja compromissado com a palavra de Jesus Cristo. Esteja compromissado com o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Esteja comprometido com a missão, aquela missão que o Senhor deu para nós, a igreja. Esteja comprometido. Esteja compromissado com a propagação do Evangelho. Esteja rendido nesta manhã aos pés de Cristo. Ele quer te usar. Ele quer usar a mim, Ele quer usar a você. Ele disse para que nós orássemos, para que o Senhor mandasse mais trabalhadores. Porque os trabalhadores são poucos, mas nós queremos nos voluntariar nesta manhã. Queremos dizer assim: Senhor, aqui está um trabalhador, aqui está, Senhor, uma pessoa que vai ser forjada pelo Senhor, para ser usado, para essa grande colheita. Ah, Deus, os campos estão brancos para a ceifa. Há muitas pessoas, ó Deus, esperando nós propagarmos, pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, nos dá encorajamento, Senhor. Tira de nós a timidez. Tira de nós, ó Pai, aquele sentimento de fracasso. Aquele sentimento, Senhor, de que nós não vamos conseguir. Aquele sentimento, ó Pai, de que as pessoas não vão acreditar, de que as pessoas, ó Deus, não vão se converter. Tira de nós, ó Pai, todas essas coisas, ó Pai, que nos impede de nos atirarmos, ó Pai, nas Tuas mãos, para sermos usados pelo Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai, da Tua igreja. Nós te suplicamos nesta manhã, Pai, que, Deus amado, o Senhor venha nos fortalecer. O Senhor venha, Deus, trazer em nós, trazer a nós, ó Pai, esse sentimento de viver, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme o nosso coração. Que o Senhor transforme a nossa vida, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, coloque, Deus, no nosso interior o desejo de fazer a Tua vontade. O desejo, Pai, de não cumprirmos apenas, ó Deus, com a nossa agenda, mas, ó Deus, colocar a Sua agenda em primeiro lugar. Pai amado, nós queremos encher essa casa como nós cantamos. Nós queremos povoar o céu, Pai, como nós temos cantado. Mas desperta em nós, Deus, esse desejo de sermos usados pelo Senhor. Não espera, Deus, nós não queremos, Deus, que a gente venha esperar que outros façam por nós, que os líderes façam por nós, que os pastores façam por nós, que as pessoas bem
mais bem relacionadas façam por nós. Que as pessoas menos tímidas façam por nós, Deus. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor nos capacita. O Senhor nos dirige, o Senhor, ó Deus, nos vocaciona. O Senhor, ó Pai, nos dá, Deus, a sabedoria que vem dos céus, para levarmos uma palavra, a palavra de salvação, a palavra de reconciliação, a palavra de conserto, para todos aqueles, ó Deus, que estão ali, Senhor, ó Deus, dando passos largos para o inferno, para a morte. Deus, não deixe que a gente venha cair, Senhor, nessa mesmice, na escuridão, Senhor, ó Pai, do nosso ócio, da nossa preguiça, do nosso cansaço. Enche-nos, Deus, com Teu amor, o amor que vem dos céus, o amor que vem do Teu trono da graça, para que possamos alcançar vidas, ó Pai, para que essas vidas possam compartilhar conosco desta bênção maravilhosa que é conhecer o Senhor e ser salvo. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa hora.